O desempenho desse principal índice do mercado brasileiro. A gente conversa agora com o Henrico Cosolino, sócio de Head de Análise da Levante Investimentos. Seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui, Henrico. Prazer é meu, Vitor. Obrigado. Boa noite a todos aí, ouvintes da CNN Money. Boa noite. Henrico, queria começar te perguntando se a minha análise fez algum sentido. Se esses elementos todos envolvendo política monetária aqui no Brasil, evidentemente lá nos Estados Unidos, eles têm esse impacto significativo nessa atração de um capital um pouquinho mais afeito, né, a um nível um pouquinho superior também ao risco. E evidentemente também queria, Henrico, que você fizesse essa correlação com o que aconteceu nos mercados lá nos Estados Unidos. Sem dúvida, Vitor, análise muito bem feita. Adicionaria alguns pontos aqui, acho interessante. Quando a gente tenta, né, justificar ou responder para os nossos clientes, investidores, quem está nos vendo, né, Ibovespa vai além dos 151 mil pontos, né, acho que é a pergunta sempre do 1 milhão, né, é hora de tirar a mão, tirar o pé ou se posicionar, né, eu faço essa comparação porque do ponto de vista, né, fundamental, analítico, né, análise fundamentalista dos ativos, resultados, né, essa é a parte fácil, né, a maioria dos investidores, das pessoas, dos clientes, né, que nos acessam, perguntam, né, ou se espantam com a técnica, né, e a técnica a gente consegue, obviamente, justificar ativos baratos ainda e colocar até pontos além do Ibovespa. Eu acho que adicionando, né, a sua análise, fazendo essa correlação com os mercados, com geopolítica, com as questões tributárias, né, sendo votadas, com até os eventos, né, muito em voga de PEC de segurança, né, não sei exatamente o nome, mas esses temas populares, né, que o mercado tenta precificar na eleição, que é o mais difícil de fazer, mas é tão importante quanto, né, a leitura disso, né, a análise de probabilidade que a gente tem que computar nisso é muito mais importante, né, ao meu ponto de ver, né, na minha tratativa, na minha análise desse Bovespa 150 mil pontos, 150 mil pontos, quanto mais de risco a gente tem, né, em portfólio de cada um dos clientes, né? Quanto mais de risco um perfil de um determinado fundo de investimento tem que correr para ele buscar aquele benchmark estipulado naquele regulamento, né? Quanto um produto de renda fixa cabe nesse cenário ou não, para um risco adicional, né? Então, acho que são essas perguntas que a gente consegue, de uma forma de probabilidades, né? E ela não é uma engenharia exata, né? Não é uma resposta única para todo tipo de perfil, nem para todo tipo de produto, seja renda variável ou renda fixa, né? E aí eu acho que a gente tentar prever, né, se amanhã a bolsa vai para 160 ou volta para os 140, que eu acho que às vezes é o principal erro que o investidor comete, seja ele profissional, seja ele pessoa física, especialmente nesses momentos de topos, né, sejam eles históricos, ou nos momentos de fundo, né, naquele pânico generalizado, Vitor. Acho que a adição que eu faria nessa leitura, nessas máximas de Bovespa. Rico, tem um aspecto que você trouxe nessa sua resposta que eu queria aprofundar um pouquinho. Você disse que essa discussão mais presente agora no noticiário, na ágora pública envolvendo segurança pública, ela tem um impacto indireto no preço dos ativos. Eu queria entender se a gente pode considerar que o chamado trade eleitoral ele ganha um pouquinho mais de corpo a partir dessas novas discussões que se dão, evidentemente, no âmbito do Congresso Nacional, envolvendo também personagens da política. Queria entender se isso está sendo precificado de alguma forma, se eu entendi corretamente a sua resposta. Perfeito, Vitor. Acho que foi alguma coisa nesse sentido, sim, que eu quis passar, porque justamente é esse paralelo que eu tento fazer, né? Tem, inclusive, um comentarista de pôquer, né, Jesse May, que ele comenta, né? O difícil não é dominar a técnica do pôquer, é dominar a sorte, né? Parafraseando isso que eu faço com os meus clientes no mercado, sorte a gente não tem que ficar à mercê disso, né? Mas a técnica, né, de fazer um valuation de um determinado ativo, de avaliar o risco daquela renda fixa, se pode dar um default ou não, essa é a parte mais fácil, né? Por incrível que pareça, essa de fato é a parte mais fácil. O difícil justamente está num ponto subjetivo desse call eleitoral que você trouxe, né, Vitor? O ponto subjetivo de que aquele impacto do IR, de fato, não vai ser um impacto do IR como nosso ministro da Fazenda tem cravado, né? Ou aquela
aquele discurso, né? Agora menos, mas o Haddad reforçava muito, né, sobre as questões do déficit, que aquele déficit de fato não vai estar acontecendo como o executivo precifica. E o call eleitoral, né, e eu acho que esses temas que vão, né, na boca do povo, que podem definir muitas vezes uma eleição, né, a gente não precisa voltar muito no tempo, mas a questão do Covid, né, com o Bolsonaro, muitos avaliam, né, pelo que eu assisto, a perda, né, desse Bolsonaro frente aos comentários do Covid. Então, esses comentários, essas discussões, né, que não tem nada a ver, né, com o mercado financeiro diretamente, não tem nada a ver com pensar se o Itaú está barato ou está caro, se o Ibovespa 150 mil pontos vale uma maior exposição de risco, eu acho que tem um peso muito elevado na nossa alocação. Eu, particularmente, coloco isso junto aos meus clientes, e essa é, de fato, aquela parte difícil, né? Não estou falando aqui de sorte, mas imaginar que, eventualmente, um jogo pode ser ganho numa questão pontual, ou perdido, né, numa questão pontual, tem total a ver com 150 mil pontos e com a avaliação de risco que a gente faz daí, né? Então, muitas vezes a gente pode jogar todo o fundamento fora e falar dessa bolsa barata, entre aspas, a 150 mil pontos, se um outro evento, né, pode causar um grande impacto. E também não voltando muito tempo atrás, na última oportunidade que a gente teve, os 147 mil pontos aqui, ponto de máxima, comentei um pouco sobre isso, né, sobre uma bolsa barata, mas uma correção de 5%, e a gente está falando talvez aqui de quase 2 meses, é um ponto dessa gestão de risco que a gente tem que fazer do portfólio. Não quero nem falar que bolsa vai cair ou subir amanhã, e também nem se vale se expor mais ou menos, porque isso é dependente do produto que a gente está gerenciando, determinado fundo, depende do perfil, do risco daquele investidor. Acho que vale sempre ter Bolsa Brasil. A dose vai ser diferente, porque tem esses pontos subjetivos que vão vão causar grande impacto nos mercados, sem dúvida. A gente tem os pontos subjetivos, mas a gente tem também os pontos objetivos, pelo menos as perspectivas elas são objetivas, né, Henrico? O mercado precifica uma queda da Selic a partir, seja janeiro, seja março do ano que vem, e evidentemente, pela lógica, a nossa bolsa ela se torna ainda mais atrativa. E aí a gente consegue projetar algum tipo de novo patamar em que estouremos champanhe, quem sabe no aniversário de hoje é aniversário de 1 ano do CNN Money, viu? Estou contando isso para todo mundo. Quem sabe no aniversário de 2 anos do CNN Money, onde é que a gente pode estar, talvez com um juro um pouquinho menor do que hoje? Estou sabendo desse 1 ano, estava assistindo vocês, eu falei, tanta gente dando parabéns, eu falei, não vou dar parabéns de novo, eu falei, vai que o Vitor é igual eu, no dia do aniversário não gosta de ganhar muito parabéns assim, né? Parabéns, é resultado aí de um excelente trabalho que vocês estão fazendo. Você tocou num ponto-chave, né, Vitor? Essa queda estrutural dos juros é o que acho que mudaria a minha pergunta, meu posicionamento hoje, né? E aí a gente cravaria com 100% de certeza uma continuidade de alta, né? O mercado, de alguma forma, está precificando esse corte de juros possível. A gente tem sinais, né, objetivos ali de melhora da inflação e, sem dúvida, essa queda estrutural dos juros vai possibilitar o investidor tomar a decisão do investimento, né, melhorar essa aversão ao risco, né, juros caindo quer dizer que esse risco melhora, isso coloca fluxo e de longo prazo, né, porque o cenário de corte de juros do Banco Central vem numa toada mais estrutural, né? A gente vem de uma mudança, uma guinada no mundo, não só no Brasil, né, na questão dos juros, que quebra padrão de décadas, né? Inclusive lá fora. Aqui não, o juro sempre foi alto, mas também teve uma guinada, né, uma alta muito forte frente aos dados de inflação. Contudo, né, reforçando aqui meus comentários, Vitor, é justamente esse ponto que eu não compro, né, com 100% de certeza, frente ao período que a gente vive, véspera de eleição, né? No Brasil 1 ano já é véspera de eleição, e outros pontos ainda subjetivos que têm um prêmio de risco alto para a gente comprar e categoricamente afirmar que essa inflação continua assim, porque, ao meu ver, temos riscos sim fiscais, temos riscos dessa juro eventualmente necessariamente continuar alto por muito tempo, né? E parte dessa alta, né? Vamos comentar um pouquinho de um tema quente que é resultado, né? Resultados dos bancos
estão subindo, ROI está alto, inadimplência começa a impactar, começa a crescer, né? Então você tem uma quase antítese aqui do que a gente está vendo, né? Bolsa sobe, resultados de banco de forma geral subindo, mas a continuidade disso vai depender desse juro de fato ser cortado, senão essa inadimplência vai virar, de fato, né, a provisão vira inadimplência, vira prejuízo para esse banco, a bolsa cai, né? Então, eu acho que esses são os pontos aqui estruturais que a gente sabe, né, Vitor, que a gente precisa mudar, o que precisa melhorar, e vai ano, vem ano, com a eleição, o crescimento estrutural do Brasil não acontece. Então, olhando com muita atenção, setor a setor, ativo a ativo, né, e tentando buscar essas oportunidades que elas existem, né, um cenário provável de corte de juros. A gente tem que estar levemente otimista, ver esse copo meio cheio, né? É sobre exatamente esse ponto que eu queria tratar com você, Henrico, sobre esse ponto mais qualitativo dos papéis disponíveis no nosso índice Bovespa. Pensando nesses aspectos setoriais, na saúde dos negócios, o que você destacaria que poderia estar aqui hoje segurando, ou melhor, levando a gente para esse patamar de 150 mil pontos, dada a solidez, né, que a gente sempre fala, né, sobre essa solidez do mercado brasileiro. Eu queria entender um pouquinho mais esse ponto de vista mais qualitativo. Perfeito, Vitor. Bom, quando a gente fala do Ibovespa, né, a gente está colocando essa cesta aí dos 86 ativos, né? Os 150 mil pontos hoje, que quase parece um milagre, né? Se a gente voltar para as discussões de janeiro, né? Já em janeiro tinha muita coisa depreciada nessa bolsa, né? Boa parte desses ativos, setor financeiro, né? Bancos aí subindo, mostrando resultado, retornos, a inadimplência não acontecendo da forma como era projetada em janeiro, né? E boa parte desse resultado do Ibovespa vem puxado aí pelos bancos, boa parte Bovespa, a gente está falando ainda de ações líquidas e blue chips, né? Quando a gente traz isso para o small caps, né, e olhando esse qualitativo, pensando no mercado em tendência de alta, né, num ciclo de crescimento, vamos voltar para o cenário ideal ali, né, do 2002, 2008, aquela tendência de alta em que tudo sobe, né, os PIBs no mundo crescem e o Brasil se beneficia disso, né? A gente ainda não tem sinais disso, né? Um juro a 15 com uma inflação talvez, né, batendo ali o teto da meta, e isso fica evidente nas small caps, né, que é o segundo ação, né, das ações listadas. A gente pode selecionar 30 nomes ali com altas equivalentes a 70% desse índice small caps aqui, né, pelo menos do que eu acompanho e faço esse filtro, né, das small caps mais importantes, entre aspas, com alguns critérios objetivos. 30 nomes são 70% de alta, né? Estamos falando aí de 400 empresas listadas e a gente vai selecionar também 15 nomes que caíram 50, 60, 70% nessas small caps, né? Então, a gente não vê um qualitativo total, né, ainda justificável, né? E nesse qualitativo setorial, uma coisa a gente ter bancos com ROIs crescentes, lucros crescentes, distribuindo dividendos, né? Empresas maduras, setor de utilidade pública, né? As elétricas, inclusive, indo muito bem. E outra coisa, a gente falar desse Bovespa que sim sobe no ano, né? Seus 35 mil pontos aí, 30 mil pontos, dependendo do corte que você vai pegar. Mas tem setores, né? Tem boa parte dessa alta que vem dos bancos, talvez a inadimplência futura possa preocupar. Alguma parte disso, né, vem de privatizações, né, ou capitalizações também, que favoreceram alguns papéis, no caso da Eletrobras. Então, o qualitativo eu acho que é ruim, Vitor, nesse momento, para a gente comentar, né? Não é um cenário que é trivial, né? Então, o garimpo daquele banco ou daquele setor que está subindo, e quando você vai no setor, tem sempre alguns patinhos feios e alguns bonitos, alguns que conseguiram renegociar dívida, recuperação judicial e sobreviver, né? A gente tem uma Gol, né, com uma expectativa de melhora do longo prazo, empresa sólida, fez a sua OPA, né? Então, o número de OPAs, de deslistagens, de listagem lá fora, é muito grande, né? É bem diferente do cenário 2002, 2008 ou dos IPOs aí
recentes que a gente viu. Muitos desses não deram certo, não sobreviveram a um juro de 15. A gente não vai ter muito tempo, nem muito negócio que sobrevive a um juro de 15, e isso não quer dizer que o Banco Central está errando, né? Mas a gente precisa melhorar as contas públicas, inflação, outros fatores aí, para o qualitativo começar a ter um cheiro de melhora. E por isso que a gente não vê, inclusive, né, Henrico, um IPO desde 2021. Conversei com o Henrico Cosolino, sócio e head de análise da Levante Investimentos. Agradeço muito, Henrico, pela disponibilidade de conversar com a gente. Sempre um prazer, parabéns aí pelo aniversário de empresa, estão fazendo um excelente trabalho, obrigado pelo convite.